Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem falou é o Caio trazendo mais um vídeo sobre a Copa do Brasil. As quartas de final acabaram, a semifinal já está definida. Teremos aí os confrontos entre Vasco e Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo na semifinal. Podemos ter um clássico carioca na final, ou um clássico Rio-São Paulo, um clássico Rio-Minas, ou um mineiro enfrentando o Paulista também, né, caso seja Corinthians e Atlético. Bom, a minha torcida, obviamente, eu nunca escondi. E depois de 13 anos, o Vasco está de volta à semifinal da Copa do Brasil. Chegou em 2011, no ano que foi campeão, vencendo o Coritiba na final. E eu estou torcendo muito para que a gente possa repetir esse feito esse ano, o que é uma surpresa o Vasco chegar à semifinal para muita gente, né? Para os próprios vascaínos também é uma surpresa, né? A gente até tinha uma expectativa alta no começo do ano, com a SAF, a 777, aí depois deu tudo errado. Hoje a SAF não está mais no clube, os problemas financeiros de certa forma voltaram, né? A gente esperava que fosse bater de frente, até porque o dono da 777, quando comprou o Vasco, falou que era a última vez que o Vasco entrava em campo contra o Flamengo em desvantagem nessa questão de financeira, né? O Flamengo tendo um elenco maior, mais forte, por ter mais dinheiro. E a gente pode ver ele se enfrentando na final e o Vasco não é o elenco mais forte. Mas isso não quer dizer que não vai ganhar, né? Quem sabe essa final possa acontecer. É um desejo meu, é um desejo do Marcos Braz também. E eu espero que o Vasco possa dar o troco por 2006, quando eu tinha apenas 2 anos de idade, né? Eu não vi aquela final, mas agora eu quero ver ser campeão. Enfim, eu vou tentar fazer a análise aqui mais parcial possível. Também não é que eu seja o melhor analista de futebolístico do mundo, né? Claro que não. Mas vou tentar não deixar a emoção me levar aqui, né? Mas eu vou começar falando, então, do jogo do Vasco, né? Vou começar falando de Vasco e Atlético Paranaense. Esses times se enfrentaram 4 vezes esse ano, sendo 2 vitórias do Vasco e 2 vitórias do Atlético Paranaense, né? Venceu no primeiro turno do Brasileirão. No segundo turno o Vasco venceu, aí naquela mesma semana teve o jogo do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Vasco venceu os dois pelo mesmo placar, parecia uma reprise do jogo, né? Os dois jogos de São Januário. Ou seja, o Vasco venceu os dois em casa, o Atlético venceu os dois em casa. Só que na Copa do Brasil, 2-1 o primeiro jogo pro Vasco no Rio, 2-1 pro Atlético lá no Paraná. Nos pênaltis levou a melhor o Vasco, que já disputou 3 disputas de pênaltis nesse ano, né? Todas na Copa do Brasil. E está com 100% de aproveitamento, né? Não perdeu nenhum pênalti. O Léo Jardim brilhou nas 3 disputas. E uma dessas disputas até levou ele para a seleção e eu acho que deve levá-lo novamente, né? O Léo Jardim segue fazendo um grande campeonato brasileiro e uma Copa do Brasil fantástica. É o melhor goleiro da Copa do Brasil. Para mim, o melhor goleiro do Brasil hoje, sem clubismo. Tem muitos torcedores de outros times que dizem, né, que o Léo Jardim é o melhor goleiro do Brasil hoje. Está vivendo uma fase incrível. Eu acho que merece novamente voltar à seleção. Eu não sei se eu quero isso porque a seleção tem estragado realmente os jogadores. É um caso que a gente vai comentar daqui a pouco no próximo jogo. Bom, mas então, falando da partida em si, né? O Atlético venceu por 2-1. O Vasco teve um jogador expulso no primeiro tempo, foi o Ryan. Outro jogador que foi para a seleção, não para a principal, mas sim para a sub-20. E ele se destacou lá, porque a seleção sub-20 ganhou os 2 jogos que fez contra o México. O Ryan fez gol, jogou muito bem. Não só ele foi convocado, mas também o Leandrinho, que entrou no segundo tempo, lateral esquerdo do Vasco, né? Entrou para jogar de ala. Bom, mas ainda antes da expulsão do Ryan, o Atlético já tinha feito 2-0, né? O Tomás Coelho fez o primeiro gol. Nesse momento, o Maicon estava fora do campo, porque o Maicon sofreu demais nessa partida, né? Ele já não está 100% fisicamente, ainda teve o seu nariz ali fraturado. Foi lá, colocou o curativo, ele estava voltando na hora que o gol do Coelho saiu. Ele certamente estaria marcando ali na zaga, e o Piton foi cobrir a zaga e não deu certo, né? O Piton falhou nos 2 gols. O segundo gol foi marcado pelo Zapelli. E aí depois o Piton se redime. Caramba, tem uma música desgraçada aqui. O Piton se redime dando assistência pro gol do Verratti, né? O Piton, o Verratti e o Léo Jardim. Eu acho que esses são os 3 principais jogadores do Vasco. O elenco todo tá se entregando ao máximo. É difícil a gente botar a responsabilidade em 3 jogadores só, né? Mas os destaques são eles, não tem jeito. Principalmente o Verratti, que é o artilheiro da competição, o jogador que mais se envolveu em gols. O Piton é o segundo nessa estatística. Essa temporada artilheira, já marcou 3 gols nessa Copa do Brasil. E desses 3 gols que ele fez, todos foram de classificação, né? Contra o Atlético Goianiense foi literalmente da classificação. Nas outras fases, foi o gol que levou a partida para os pênaltis. Dessa vez, ele dá assistência para o gol que leva o jogo para os pênaltis. Verratti monstro no jogo aéreo, como sempre. Para mim, indiscutivelmente o melhor cabeceador do mundo hoje. Não só da América do Sul ou do Brasil, como todo mundo está falando. Do Brasil é indiscutível, mas quem no mundo cabeceia melhor que o Verratti? Leva mais perigo no jogo aéreo? O cara ganha todas as bolas no jogo aéreo e deu uma média de gol espetacular para a partida. Nem o Haaland, nem o Cristiano Ronaldo hoje levam tanto perigo no jogo aéreo quanto o Verratti.
E não é exagero. Eu sei, o Verratti é um jogador limitado, tirando essa característica de fazedor de gol, brigador, monstro, assim. Fora da área ele é bem limitado. Mas a liderança que ele traz, desde que a braçadeira de capitão foi para ele, a gente viu uma mudança de mentalidade no Vasco. Não só pela mudança de treinador também. O Rafael Paiva tá aí ainda como um interino, teoricamente, né? Ele vai ser o técnico até o final do ano. A gente não sabe como é que vai ser ano que vem. Eu acho que essa questão de levar o título da Copa do Brasil não é determinante para ele ficar. Pode até não levar o título também, ele pode ficar do mesmo jeito, né? A campanha já é muito boa, se chegar à final é uma grande vitória, mas a gente quer o título, obviamente, e eu acho que isso vai ser o fator determinante para ele permanecer ou não. Então teve a expulsão do Ryan ali, antes ainda do gol do Verratti, né? O Vasco 1 a menos. Quando o Ryan foi expulso, eu falei, já era, cara, não vai dar. Aquele negócio que o torcedor já pensa, não vai dar tudo errado, sempre assim. E na sequência o Vasco consegue o gol. No segundo tempo o Atlético vem, o Léo Jardim faz boas defesas, mas o Atlético não consegue manter o volume o tempo inteiro. O Vasco consegue se defender bem. Tem uma chance ou outra. O Payet, antes ainda da expulsão do Ryan, ele desperdiça um gol inacreditável, né? Que o próprio Ryan já tinha perdido um gol no começo do jogo, mas no começo do jogo tudo bem, ele se afobou ali. Se afobou também na hora da expulsão, né? Não dá pra cometer 2 erros assim, mas acontece, espero que ele evolua a partir disso. E o Payet perdeu um gol inacreditável, né? Ainda bem que o Verratti foi lá e fez depois. O Payet não volta para o segundo tempo, né? Com a expulsão, um jogador a menos, o Vasco teria que todo mundo teria que marcar mais, né? E o Payet, a gente sabe da condição física dele, a idade, ele não marca tanto, então acho que a substituição foi acertada. Colocou lá o Emerson Rodrigues, que até marcou gol contra o Atlético no jogo pelo Brasileirão. Enfim, na disputa de pênaltis, todos os jogadores do Vasco converteram. O Canóbio não converteu para o Atlético Paranaense, o Léo Jardim fez a defesa. E o Vasco está classificado para a semifinal depois de 13 anos. Vai em busca desse segundo título na Copa do Brasil. Na época que o Vasco ganhou, né, a taça era diferente. Hoje a taça é mais bonita. E tomara que essa taça possa ir lá para a sala de troféus do Vasco. A outra partida eu vou falar na ordem dos confrontos. Vou pular para quinta-feira para falar de Atlético Mineiro e São Paulo. Não assisti o jogo na íntegra, assisti um pouco do segundo tempo ali ao mesmo tempo de Flamengo e Bahia, né? Os 2 jogos foram ao mesmo tempo, já que é assim, a CBF é muito organizada, né? Coloca os 2 jogos ao mesmo tempo. Corinthians e Juventude não foi ao mesmo tempo de Vasco e Atlético Paranaense exatamente, né? Foi ao mesmo tempo, porque um começou às 9 horas e o outro 9h30. No caso de Flamengo e Bahia, Atlético e São Paulo, os 2 começaram às 9h45 nessa quinta-feira. Bom, vou falar primeiro do Atlético Mineiro, então, que se classifica e vai enfrentar o Vasco na semifinal. O Atlético empata em 0x0 com o São Paulo. O primeiro jogo foi 1x0 lá no Morumbis. Gol no finalzinho marcado de cabeça pelo Batalha. O Batalha que vem jogando como zagueiro. Nessa partida ele acabou tendo que jogar de volante, porque o Otávio saiu ali ainda no primeiro tempo, né, machucado. O Atlético teve boas chances ali. O Hulk teve uma finalização que passou perto do gol. O Rafael fez algumas boas defesas. O São Paulo só teve 2 chances claras. Uma que o Luciano chutou e uma boa defesa do Everson com os pés. Com um dos pés, né? E outro lance ali que a finalização foi muito fraca, nem levou tanto perigo assim, na verdade, né? E o São Paulo finalizou 15 vezes contra 12 do Atlético, sendo só 3 chutes na direção do gol, 60% de posse de bola contra 40% do Atlético Mineiro. Enfim, o São Paulo, então, atual campeão, se despede da Copa do Brasil esse ano nas quartas de final. Perde para um time que é muito forte, e na minha opinião, é um elenco mais forte que o dele. Mas é um time que não convence, né? O Atlético está aí nas quartas de final da Libertadores, está na semifinal da Copa do Brasil, mas ele não deu show em lugar nenhum. O Campeonato Brasileiro é uma campanha bem decepcionante, né? Tá atrás do Vasco, que vai ser seu adversário agora, e a gente não precisa falar da expectativa, né? A expectativa do Vasco era até alta no início, como eu falei, mas a gente já viu no estadual que a realidade seria diferente, que ia ter que brigar para não cair de novo, e não está acontecendo. O Vasco está surpreendendo, está em 9º lugar, e o Atlético Mineiro, que a gente esperava brigar pelo título, ele está em 10º lugar sem chance alguma de título, e nesse momento, se for falar rebaixamento, o Atlético está mais próximo, mesmo que seja um ponto só de diferença, o Atlético ainda tem um jogo a menos por lá. Mas tem a chance de título real na Copa do Brasil, e na Libertadores também ainda pode avançar. Vai enfrentar o Fluminense lá na Libertadores, enfrenta 2 cariocas. Vamos ver se eles vencem algum ou vencem os 2, né? A possibilidade existe. E o São Paulo também está na Libertadores, vai enfrentar por lá o Botafogo. O favorito é o Botafogo no momento, né? Líder do Brasileirão. O São Paulo, nessa temporada, já ganhou o título da Supercopa. E é isso, né? Agora é tentar todas as fichas na Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro não vai dar, tentar se manter na zona de classificação para a próxima Libertadores pelo Brasileirão. Mas agora pelo menos, né, não tem mais o meme. O São Paulo foi eliminado, mas ele ganhou a Copa do Brasil ano passado, não tem aquela. O São Paulo não tem Copa do Brasil. Diferente do Bahia e do Juventude, que foram eliminados também, né? O Juventude ninguém esperava que fosse se classificar no começo, né, que o Juventude fosse chegar tão longe, e ele chegou. Um bom trabalho do Roger Machado e agora um bom trabalho do Jair Ventura.
Mas o Corinthians vem se superando fase a fase na Copa do Brasil novamente, né? São 3 anos seguidos chegando até a semifinal e nos 3 anos ninguém esperava que o Corinthians fosse tão longe. E ele chega longe novamente com a chance de ser campeão, né? Ele enfrentou o próprio Flamengo na final em 2022, perdeu nos pênaltis. Os 2 jogos foram empate, né? 0x0 em Itaquera, 1x1 no Maracanã, com o Corinthians jogando melhor no Maracanã, né? E nos pênaltis ali acabou que o Matheus Vital e o Fagner desperdiçaram suas cobranças. E o Corinthians perdeu o primeiro jogo para o Juventude, né, na Copa do Brasil nessa temporada, nas quartas de final, mas ele consegue vencer por 3x1 em Itaquera. Romero abre o placar para o Corinthians ali aos 29 minutos. Tem muita polêmica de arbitragem nesse jogo, com um gol que o Juventude faz e é anulado. Na minha opinião, não foi falta no Hugo. Eu acho que o Hugo falhou nos 2 gols. Inclusive, o gol do Juventude que é validado é considerado gol contra do Hugo, né? Não é gol do jogador Zé Marcos, que depois acaba fazendo até um gol contra a favor do Corinthians, né? Já que ele não conseguiu fazer o gol a favor, ele foi lá e fez contra. Mas pra mim, foi falta no lance do segundo gol, falta no Fagner. Então poderia ser anulado o segundo gol. O primeiro, na minha opinião, não foi falta no Hugo e também não foi falta no Hugo no segundo lance. Tem gente que acha que foi falta no Hugo e no Fagner. Eu não acho que o Hugo tenha sofrido falta em nenhum dos lances. Muita gente tem esse negócio que o goleiro é intocável. Ele não é intocável, pô. Se ele pode sair pra cima dos caras, a não ser que ele acerte um soco na cabeça, não vai ser pênalti, os caras também podem encostar nele, né? E o Hugo ali, pra mim, foi mal nos 2 lances, mas ele tá com crédito, né? Chegou muito bem no Corinthians, virou até capitão no outro jogo e salvou o time nas classificações das oitavas da Copa do Brasil e nas oitavas também da Sul-Americana. Bom, e aí tem um gol contra do Zé Marcos, depois o gol do André Ramalho para sacramentar a classificação do Corinthians para a semifinal. 4x3 o agregado, grande virada, tem a provocação do Emiliano Dias para o Jair Ventura, né? Que faz sempre aquela dancinha dele quando o time tá ganhando, e aí o Emiliano imitou ele, né? Legal ver o futebol respira, né, como dizem. A provocação, tem gente que não gosta, mas quem não gosta é chato. Bom, para encerrar aqui, o Flamengo, que chegou nas 2 últimas finais, né, campeão em 2022, vice-campeão em 2023, agora ele vence o Bahia novamente por 1x0, 2x0 no agregado, 1x0 na Fonte Nova, 1x0 no Maracanã. O Flamengo na semifinal da Copa do Brasil vai enfrentar o Corinthians. O Flamengo jogou melhor essa partida do que jogou lá em Salvador. O Arrascaeta, que ficou fora da data FIFA por lesão, se recuperou, voltou, até saiu novamente ali com a mão na coxa. É dúvida para o jogo de domingo contra o Vasco. Eu torço muito para que ele não jogue, né? Porque no 6x1 ele acabou com aquele jogo. Mas não vai se repetir de maneira nenhuma aquele 6x1, nem agora e nem na final da Copa do Brasil. O Vasco pode até perder os 2 jogos, caso aconteça a final, né? Tem que passar do Atlético Mineiro primeiro, o Flamengo também tem que passar pelo Corinthians. Mas esse 6x1 não vai se repetir tão cedo, cara. Não vai se repetir tão cedo o que aconteceu naquele dia. É tipo o 7x1 da seleção. Na verdade, isso nunca mais vai acontecer. Se bem que da seleção, não sei se não acontece não, hein, cara. Ver que a seleção tá... Não sei não. Olha aí, o Arrascaeta então fez o gol da vitória, né? Com a jogada do Bruno Henrique, que foi a escolha do Tite para substituir o Pedro. O Pedro se machucou, só volta ano que vem, vai ficar em cerca de 10 meses fora. Era o artilheiro do time na temporada, um desfalque inestimável. E o Bruno Henrique foi a escolha para jogar ele como centroavante, né? Provando que ele não confia muito no Gabigol. O Gabigol entra no segundo tempo, não consegue fazer nada. E tem a questão se o Martial vai vir, não vai. O Corinthians contratou o Memphis Depay, que o Flamengo também se interessou. O Corinthians o contratou, só que ele não vai poder jogar na Copa do Brasil. Não enfrenta o Flamengo na semifinal, e se o Corinthians for para a final, ele também não joga. O que eu acho ridículo, né? É uma bobagem isso da CBF. A gente tá perdendo de ter um jogador desse calibre do futebol internacional jogando a Copa do Brasil. Imagina, pô, ele jogando um jogo desse contra o Flamengo. Seria bom para todo mundo, menos pro próprio Flamengo, claro, é um nível técnico ali, mas é legal enfrentar um cara desse, né? Mesmo que seja difícil de marcar, sei lá, é um jogador que você não quer enfrentar. Mas é bizarro que a Copa do Brasil tenha isso, e o Flamengo, se contratar o Martial, ele também não vai poder jogar a Copa do Brasil. Eu já falei o que eu penso da contratação do Martial. Eu acho que, sinceramente, contratar ele para jogar no lugar do Gabigol é 6 por meia dúzia, fica com quem você já tem, que já te deu títulos no passado, é ídolo do time. Para que trazer um cara assim, que nunca rendeu de fato em lugar nenhum, né? Ele teve lampejos durante a carreira. Eu já disse, se o Gabigol tivesse o tempo que o Martial teve na Europa, ele teria números iguais. É que ele teve menos tempo, então teve uma passagem fracassada por lá. O Martial, por ser europeu, obviamente ele teve mais tempo lá. Enfim, o Rogério Ceni segue aí nessa sina dele de não conseguir vencer o Flamengo, né? São 14 jogos e perdeu todos. Em empatar, ele empatou. Impressionante. O Rogério Ceni, que já treinou o Flamengo, foi campeão brasileiro da Supercopa por lá, campeão estadual também. Mas ele segue aí nessa questão de não conseguir vencer o Flamengo, né, treinando outros times. Já enfrentou o Flamengo pelo São Paulo,
pelo Cruzeiro, pelo Bahia, pelo Fortaleza e não venceu com ninguém. Ainda vai ter oportunidade no segundo turno do Brasileirão, no jogo lá em Salvador, quem sabe ele consiga quebrar esse tabu. É isso então, pessoal. Flamengo na semifinal contra o Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro do outro lado. Agora vamos aguardar o sorteio dos mandos de campo. E já tem uma coisa, né? O Vasco e o Flamengo não podem jogar em casa no mesmo dia. Inclusive eu espero muito que os jogos não sejam no mesmo dia, né? Mas eu não duvido nada. Pô, são dois times carioca. O que a Globo vai fazer para dividir essas praças aí? Não faz o menor sentido, né? Espero que fique um jogo no Prime e outro jogo na Globo. E aí, né, eu acho que resolve os problemas. Que um jogo seja na quarta, outro na quinta, um na terça, na quarta. Para que a gente possa acompanhar os dois ali com 100% de atenção. Mas é aquela coisa do sorteio, né? Se o Vasco jogar a primeira partida em casa, o Flamengo vai ter que jogar a primeira fora e vice-versa. E caso os dois façam a final, os dois jogos devem acontecer no Maracanã, né? E aí, será que não dá pra fazer um jogo só, não? Eu não sei se é melhor um jogo só ou dois. Vamos ver, se o Vasco ganhar o primeiro jogo, não precisa ter o segundo. Mas como eu já falei, né? Tem que passar primeiro do Atlético, todo respeito ao Atlético Mineiro, inclusive é um time aí que tem uma relação, né? As torcidas têm uma relação muito boa. Eu tenho uma simpatia muito grande com o Atlético lá em Minas. Parece que eu fui pra Minas, né? Mas eu acho o Atlético Mineiro um time legal, assim, no Brasil, um dos que eu mais gosto sem ser o meu, claro. Flamengo e Corinthians também, os dois times têm que se respeitar. O Corinthians acabou de vencer o Flamengo outro dia no Brasileirão, vem numa sequência melhor agora. Tem os reforços, embora o Memphis não possa jogar. Não sei se o Corinthians vai tentar recorrer a alguma coisa, mas eu acho que não vai conseguir, né? É um acordo, uma regra que está assinada desde antes da competição começar. O próprio Corinthians assinou e agora não tem mais o que fazer. O Flamengo vai fazer de tudo para que isso não aconteça, a não ser que ele contrate o Martial também e fala, pô, vamos lá, vamos se juntar aqui e aí vai poder jogar. É que sabe o Vasco possa contratar um zagueiro, apesar do Léo Pelé não ter ido mal dessa vez, mas o João Vitor vai voltar para a semifinal, se Deus quiser ele não se machuca. E é isso, deixa aí nos comentários a sua opinião, quem você acha que vai se classificar para a final, o seu time tá aí, ele chegou até a semifinal ou não, ele já foi eliminado? Se seu time já foi eliminado, diz aí pra quem você tá torcendo, né? Você tem que torcer pra alguém, ou quem você quer que não ganhe de jeito nenhum. Todos os times que estão aí já ganharam o título pelo menos uma vez, né? O Atlético ganhou duas, o Vasco ganhou uma, o Flamengo ganhou 4, tá em busca do quinto, e o Corinthians ganhou 4, também tá em busca do quinto. Aliás, o Corinthians ganhou 3, né? É isso então, só para complementar aqui, ó, os jogos da semifinal devem acontecer na semana ali do dia 3, 3 e 4, né? Acredito que vai ser cada um em um dia. E os jogos de volta devem acontecer no dia 17, né? Em outubro, esses jogos acontecerão, beleza? Tamo junto, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho das notificações e deixa seu comentário, né? Compartilha o vídeo também, valeu, tamo junto! Vasco!